o primeiro exercício que eu vou fazer diz assim: em um certo dia de trabalho, um operário desatento deixa cair uma ferramenta do alto do prédio. Considerando que ela chega ao solo com uma velocidade de 20 metros por segundo, de que altura ela foi abandonada e quanto tempo durou a queda? Então, para começar o exercício e deixar ele um pouquinho mais simples, a gente vai começar a fazer as marcações daquilo que a gente já tem e daquilo que a gente vai precisar descobrir. Então vamos lá, a gente já tem que a velocidade é igual a 20 metros por segundo. E a gente precisa descobrir qual a altura que ela foi abandonada e quanto tempo durou essa queda. E aí, para deixar esse exercício mais simples de desenvolver, eu vou dividir ele em dois itens. O item A, para a gente descobrir qual foi a altura, e o item B, para a gente descobrir qual foi o tempo. Tá bem? Então, vamos começar com o item A, ok? Como ele não deu o tempo e ele está pedindo a altura, a gente vai usar a equação de Torricelli, ok? E nesse contexto, a equação de Torricelli ela vai ficar assim, ó. Velocidade ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. E aí, a gente vai substituir os valores dessa equação, ok? A gente tem que a velocidade é 20 metros por segundo, então, 20 ao quadrado igual o 2 a gente mantém, vezes a gravidade. Quando o exercício ele não te dá o valor da gravidade, a gente geralmente substitui ela por 10, ok? Então, 2 vezes 10 vezes a altura, que a gente ainda vai descobrir, ok? Então, vamos lá. 20 ao quadrado é igual a 400. 2 vezes 10 é igual a 20, e aí a altura aqui. A gente vai passar esse 20 aqui, para esse lado, e ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 400 sobre 20 igual a H. A gente corta esses zeros aqui, 40 dividido por 2 fica 20. Então, a gente vai ter que H é igual a 20 metros porque é a altura, ok? Então, a gente tem a primeira resposta daquilo que a gente vai precisar, ok? Vamos lá. Agora, o item B. A gente precisa descobrir quanto tempo durou essa queda. O item B aqui a gente vai descobrir agora. Então, vamos lá. A gente vai usar a função da velocidade, que vai ficar basicamente assim, ó. V, que é a velocidade, igual a G, que é a gravidade, vezes T, que é igual ao tempo, que é aquilo que a gente precisa descobrir. Então, vamos lá. A velocidade a gente já tem, que é 20, né? Lá do começo do exercício a gente já viu que já era 20. A gravidade, lembra que eu disse que quando a gente não tem, a gente substitui por 10, ok? Então, 10 vezes T. Vamos isolar esse T, e aí vai ficar T igual a 20 sobre 10. Podemos cortar esses zeros, e aí vai ficar 2 sobre 1, fica 2. Então, a gente vai ter T igual a 2 segundos, ok? Então, a gente tem a nossa segunda resposta. Então, vamos relembrar aqui o que ele pediu. A altura, então a gente achou, a altura é igual a 20 metros, e o tempo, a gente achou também que é igual a 2 segundos. Então, primeiro exercício concluído. Então, para esse segundo exercício, o enunciado vai dizer assim: um corpo cai de uma altura igual a 245 metros em relação ao solo. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e supondo a ausente atmosfera, determine a. o tempo de duração de queda, e b. o módulo da velocidade do corpo imediatamente antes de se chocar com o solo. Então, quais são os valores que a gente já tem? A gente já tem o valor da altura, que é 245 metros, e a gravidade. Então, vamos lá. O item A, ele pede o tempo de duração da queda. Então, a gente vai ter que a altura, ela vai ser igual
a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, que é o que a gente quer saber, é o tempo, né? Então, vamos lá. Vamos só substituir os valores agora. A gente tem que a altura é 245 metros. Então, vai ser 245 metros igual a 10, que é a nossa gravidade, que a gente já viu aqui também, vezes o t ao quadrado sobre 2. E aí, a gente vai ter que 245 é igual a 5t ao quadrado, porque 10 dividido por 2 é 5. E aí, continuando o exercício, a gente vai ter que t ao quadrado, a gente vai isolar esse t aqui, e aí ele vai ficar t ao quadrado igual a 245 dividido por 5. Esse valor aqui, 245 dividido por 5, é igual a 49. Então, a gente vai ter que t ao quadrado é igual a 49. Consequentemente, a gente vai usar esse ao quadrado aqui e vai transformar o 49 em uma raiz. Então, ele vai ficar basicamente assim, ó. T igual a raiz de 49, viu? E aí, a raiz de 49 é igual a 7. Então, a gente conseguiu achar o nosso tempo. O tempo é igual a 7 segundos. Então, a letra A foi o tempo de duração de queda é 7 segundos. Letra B. Vamos ver o que ele pede novamente. O módulo da velocidade do corpo imediatamente antes de se chocar com o solo. Então, a gente vai usar aquela mesma função que a gente usou no exercício passado, que é o V, a velocidade, igual a gravidade vezes o tempo. Então, vamos lá. A gente já tem, a gente ainda não tem a velocidade, mas a gente tem a gravidade, né, que é 10, que o exercício nos deu. E o tempo a gente acabou de descobrir aqui, que são 7 segundos. Então, é só fazer 10 vezes 7 é igual a 70. Então, a velocidade é igual a 70 metros por segundo. Simples. Então, esse foi o segundo exercício e ele está concluído também. No exercício, a gente vai ter aqui um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem o tempo, a aceleração da gravidade e a gente precisa descobrir a altura desse prédio. Como o objeto é abandonado, a velocidade é igual a zero. Então, velocidade inicial é igual a zero. O tempo é 3 segundos e a nossa gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai usar aquela mesma fórmula que a gente usou no exercício passado, que diz assim, que h, a altura, né, é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo sobre 2. Então, a gente vai continuar com aquela substituição de valores, que vai ficar assim, ó. H, que é o que a gente quer descobrir, igual a 10, que é a nossa gravidade aqui, vezes 3, que é o nosso tempo, ao quadrado sobre 2. E aí, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a gente vai ter aqui 10 vezes 9 sobre 2, ok? E aí, a gente vai ter 10 vezes 9 é igual a 90. Então, 90 sobre 2 igual a... 90 sobre 2 é igual a 45, tá bem? Então, o nosso H é igual a 45 metros. Então, descobrimos a altura e temos mais um exercício concluído. Então, para esse próximo exercício, a gente tem que um garoto na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito. Quando então tem a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito.
desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Então, a gente já tem alguns dados, como a altura, que é 20 metros, a gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, e a gente precisa descobrir o tempo. Então, a gente vai voltar a usar aquela fórmula que a gente já estava usando nos outros exercícios, que ela diz basicamente assim, que a altura é igual à gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo sobre 2. Então, agora é só substituir os valores como a gente já estava fazendo também. A nossa altura é 20, então 20 igual a nossa gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 20 igual a 5 vezes t ao quadrado. E aí, a gente vai isolar esse t ao quadrado, que vai ficar basicamente assim. T ao quadrado igual a 20 sobre 5. 20 sobre 5 é igual a 4. Então, a gente tem que t ao quadrado é igual a 4. E aí, quando a gente tem o ao quadrado aqui, a gente pode transformar esse número daqui em uma raiz e tirar a raiz dele aqui. Então, vai ficar assim, ó. T igual a raiz de 4. T é igual a... Qual é a raiz de 4? 2. Então, T é igual a 2 segundos. Então, nós temos a nossa resposta. Então, vamos ver aqui. O tempo que eu gasto pelo corpo para chegar ao térreo é igual a 2 segundos. Temos mais um exercício concluído.